Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Eu falei da do Antônio. É bom real, né? Então, eu estou num ponto desse alto. Vamos ver vocês. Boa noite de novo. Boa noite. Saudade de classe. Fiquei lá 5h30 só, né? Nossa, boa convivência. Toda boa convivência, né? Gostava de estar com vocês. Que bom. Obrigado pelo convite, Dona Maria. Não convite para mim. E foi você. Então, agradeço o convite de vocês. Bom estar com vocês. Quando se fala de jubileu, 25 anos, o ano de jubilar, ano 2025, semana passada, minha jovem criança me falou que eu 10 vezes, nós fizemos nosso jubileu, lá na fase de educação para as crianças. Como sempre vídeo, para celebrar todas as palavras que saíram dos santuários jubilares, das igrejas jubilares, para celebrar. Eu acho que é uma coisa assim bem providencial de Deus para vocês celebrar 25 anos no ano. Somos todos peregrinos da esperança. A esperança não decepciona. O Papa Francisco escreveu bem direitinho, Romanos 5:5, no tema do jubileu. A esperança não decepciona. Porque nós sabemos em quem esperamos, em quem confiamos. E quem confiamos não decepciona. Não ficará decepcionado aquele que espera no Senhor, aquele que confia no Senhor. E que bom que vocês estão celebrando também pelo tempo do advento. Eu sou apaixonado pelo tempo de Deus. E das liturgias mais belas. Claro que sempre a nossa vida morre e ressurreição de Jesus. Mas o advento, parece que o rosto do advento não é um rosto penitencial, como a quaresma, que é a repressão do pecado. Não. O rosto do advento é uma espera. É o sinal da espera. Da espera, sabendo plenamente que ele vem ao nosso encontro. Então, o tempo do advento. Adventus, lá no latim, significa chegar. Ele vem do latim, advenire, chegar. E as 4 semanas que antecedem o Natal, chamadas semanas do Advento, são as 4 semanas que a igreja dá para nos preparar para celebrar o Natal.
Mas o advento foi grande isso. Liturgicamente, vamos dizer assim, tradicionalmente na igreja, existe o chamado advento natalino. Nós nos preparamos para o Natal, para realizar o Natal, ver o sinal do Natal, o mesmo sinal que os anjos deram para os pastores. A noite de Belém, ide, vamos a Belém, nasceu para vós aqui a cruz do Senhor. Isso que servirá de sinal. O recém-nascido, envolto em faixas, declara no momento de Deus. Então, o advento natalino, a chegada de Jesus, a primeira vida de Jesus. Tem 2025 anos isso aconteceu. O advento também nos coloca diante do chamado advento escatológico, a sua segunda vida. O Jesus que virá. Nós somos, nesse exato momento da história da humanidade, uma igreja que espera o Jesus que virá. Eu dei uma formação semana passada, terça-feira, para a minha paróquia, né? Já, assim, quando estava preparando, eu disse, assim, tem muita coisa assim. Nós estamos mais perto da primeira vida de Jesus ou da segunda? Então, vocês que sabem também. Nós estamos mais perto da primeira ou da segunda vida? E aí? Vamos saber? É uma boa resposta. Na primeira vinda, nós sabemos. 2025 anos. A sua segunda vinda, como Clauzinha, respondeu bem. Não sabemos. Mas nós sabemos que ele tem o nosso encontro na nossa morte, no nosso encontro definitivo. Então, nós estamos mais próximos da sua segunda. Não há saída, né? Isso para você ver. É uma saída. Nós vemos no livro passado, São Paulo dizia o quê? Estamos mais próximos do dia da salvação do que quando avançamos a nossa. Então, a segunda vida, né? Isso é para cima. Nós estamos na expectativa da segunda vida. Porque no dia da nossa morte é uma palavrinha. É Jesus que veio ao nosso. Uma enfermeira, minha amiga, ela era na igreja de Congregação Cristã do Brasil. A família novinha, nasceu lá. E agora, quando eu vou na católica, já tem cerimoniário. Aí eu vou fazer catequese de adultos. Tá? Porque sabe que ele é um filho em casa. Como é que eu estou achando que é esse lugar? Isso é ela tem enfermeira. Aí estava lá no hospital. De um padre. Eu cacei o nome do padre. De um padre no hospital, internado, e a colega dela que olhava no corpo do padre, e olha, nós vamos agora levar o senhor para dar banho. E ele falou para o enfermeiro. Não vai não. Não vai ter banho. Essa senhora acabou de chegar. Ele está do seu lado. E quando ela foi buscar lá o sono lá para trabalhar, eu cansei. O sono vai cansar no festival. Tem que saber quem vai ter fazer. A gente é rico, um jesuíta, que frequentava a minha paróquia em Santa Maria. Ele era da Noel, né? Então ele ia lá. Olha só, esse é o advento. É a chegada de Jesus. A leitura de amanhã do ofício da leitura de São Bernardo de Claraval, a nossa feliz. Ele fala que entre a primeira vinda de Jesus na nossa humanidade e a sua segunda vinda na glória, existe uma vida eterna. Eu tinha a ousadia de batizar esse advento intermediário, essa vida intermediária, né? Advento sacramental litúrgico. Ou, se quiser combinar mais, litúrgico sacramental. E o prefácio, o segundo prefácio do advento, fala o quê? Que Jesus venha ao nosso encontro em todos os tempos. Aí você diz assim,
Jesus veio ao nosso encontro em todos os tempos, em cada pessoa humana, para que nós aprendamos a fé e testemunhemos na caridade. É a oração da igreja, é a oração do resto vai ser vão. Porque é teologia, é Bíblia, é espalhada no advento. Isso é verdade para você. Entre a primeira e a segunda, existe uma vida intermediária. A vida de Jesus. No dia do meu batismo, aconteceu um advento. No dia da minha crise, aconteceu um advento. No dia da minha primeira comunhão, aconteceu um advento. No dia que eu me confessei pela primeira vez, nossa, eu tenho que ir igreja já, era a missão dos missionários franciscanos, que tinha 13 anos, estava em casa, tinha pequena filha, naquele dia aconteceu um advento. Em cada comunhão que recebemos, acontece um advento. Existe uma coisa de comunhão no tempo da vida que fala assim: você cantando, precisa ver. Vamos todos com alegria, pelo advento do Senhor, a nossa Eucaristia, uma hóstia de louvor. Quando eu cultuo Jesus, uma fala acontece em nós. Jesus nasce em nós. Então, e eu sempre falo, eu concluo o São Bernardo dizendo, se nós não vivemos o advento intermediário, a vida de Jesus na graça, nós corremos o risco de deixar de lado a fé da primeira vida e muito menos esperar Deus na sua segunda. Porque dizia o evangelho passado, vai acontecer no dia do Filho do Homem, o mesmo que aconteceu no tempo do homem. Ninguém estava nem para a vida, ninguém estava nem para Deus, nem para o sacramento, nem para a graça, nem para o julgamento, nem para Jesus, nem para nada. E o dia do Senhor está todo. Outra coisa interessante, que é no dia de hoje, a profecia de Isaías, aí, no tempo do advento, nós temos a chamada figura de modelo do advento, o profeta Isaías, depois João Batista, Nossa Senhora e São José. Chamada 4 figuras de modelo do advento. Isaías, porque foi chamado pela igreja de filho do evangelista. Falou de maneira tão extraordinária sobre o menino, sobre o Messias, e foi parecia que ele conhecia isso. Isaías 7, Isaías 9, esse que a gente considera os filhos, são chamados de Deus conosco, Emmanuel, né? E hoje, que nós vemos aí, no capítulo 11 de Isaías, quais são as características do Messias, que vai vir 600 anos depois dessa profecia. Eu sempre falo assim, advento traz para nós o sonho de Deus, para a humanidade. E eu falo assim, se Deus fosse ficar frustrado, Deus estaria frustrado. A Deus não ficou frustrado porque frustração é limitação. E Deus não existe limitação. O sonho de Deus para nós. Se a gente for olhar ao nosso redor, o sonho de Deus parece frustrado. Porque Deus sonhou isso para a humanidade, enviando o seu filho. E coloca bem direitinho, né? O tronco de Jessé, aí Davi, tribo de Judá, né? Gênesis 49, quando Jacó abençoou seus 12 filhos, ele falou: a primogenitura é de Rubem, do mais velho, mas o cérebro de patriarca não sairá da casa de Judá. Até chegar o dia daquele que vai governar com justiça. Então, a profecia, Gênesis 49, o versículo da semente da tribo. O próprio de Jessé vai assumir o Gemado, o Rebeiro e etc. Então, sobre ele, repousará o Espírito do Senhor. Disse Jesus na sinagoga de Nazaré, pegou o Isaías 61 e leu. O Espírito do Senhor está sobre ele e ele me ungiu. Eu lembro da minha ordenação, 27 anos atrás. Vou fazer 27 anos. É assim, tá? 7 anos, né? Então,
Sexta-feira, fazer 27 anos. Eu lembro disso. Isaías 65. Eu e mais 5. Nós somos 3 agora. Um já morreu, 2 deixaram de ministério. A sola. O resto de Israel. Então, isso aí, o Senhor de Deus. Quando ele fala assim dos animais, a criancinha pegará com a cobra, o leão pegará junto com o cordeiro. Não são os animais que vão se reconciliar contra o Messias, são nós, os animais. A autoridade de Deus nessa manhã. Então, no 29, que fala, o desejo do leão é que junto, mesmo a criancinha poderá brincar com a cova da serpente. A vaca e o urso passaram de lado a lado. Não somos animais, somos nós. A humanidade. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo nome. A terra será tão repleta do saber do Senhor. Quantas águas se cobrem naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como sinal entre os povos e hão de buscar as nações. Os magos e gloriosa será a sua a igreja. Então, a palavra de Deus, esse tipo de alimento, ela nos sacode, ela nos joga para cima, para a gente perder o peso que adquirimos durante o ano, das nossas fragilidades, dos nossos pecados, das nossas encrencas, das nossas maldades, do nosso pensamento. Existe um outro ponto de potencial do advento. Senhor, perdoa o nosso pensamento. No final do ano, não é porque é fraternidade universal, é tempo do advento, é tempo litúrgico, é tempo de graça, é tempo de espera, de uma espera confiante, é tempo de chegada. Tempo de chegada. Vamos sobre o tempo do advento, essas 3 bênçãos, não se esqueçam. Jesus veio, Jesus virá, e ele veio. Vamos. E aí, se estarei convosco todos os dias, até a consumação das coisas. E essa palavra de Jesus, sobre o Evangelho, serve para cada um de nós. Nós somos seres humanos, e nós, às vezes, da igreja, falamos, não, eu reclamo do bispo, reclamo do coordenador, reclamo do clero, reclamo dos leigos, muito difícil ler, né? E pode também. Então, os nossos desafios, né? Que a gente amando, e em vez de a gente olhar para o que acontece, para o que Deus faz na igreja. Felizes, essa palavra é para mim hoje. Felizes os olhos que veem o que vós veem. Meu Deus. Quantas vezes eu estou cego? A CNBB tinha uma campanha anos atrás que dizia: queremos ver Jesus. A expressão dos gregos, né? O Patrício falou no Evangelho. Queremos ver Jesus. E ele foi produzido com o filho de Jesus. Aí a CNBB fez uma campanha belíssima, anos atrás, há muitos anos. E era pai. Eu queremos ver Jesus. Caminho, verdade e vida. Ah, quero morrer hoje para ver Jesus. Não. Queremos ver Jesus na comunidade, nas pessoas. Ele vê a nossa irmã em cada pessoa. E Jesus vai dizer no seu mandamento não, amar o Senhor eu vos amei. Isso aí vai ser no seu meu discípulo. Às vezes vai fazer o contrário. Então vamos. Eu quero me rejubilar com vocês. Esses 25 anos. Mais ainda porque é um jubilar e mais ainda porque é advento. Feliz. Nós perfeitos. Felizes os olhos que veem o que vós veis. Só uma alma conectada com Deus. Repleta do Espírito Santo como Maria. Nossa Senhora é extraordinária a graça dela. Porque Nossa Senhora
mesmo que não entendesse as coisas que eram reveladas para ela sabia que era de Deus. E ela esperava a consequência daquele momento. O sim de Maria, alegre, feliz, mesmo intrigante com feliz. Gabriel Balasco, descalço, ele falou assim: Nossa Senhora ficou intrigada com aquela salvação. Alva cheia de graça, o Senhor, porque ela não conseguia ver ela parecida com Deus. O sim de Maria mais doloroso, que foi na cruz, o nosso sim de comunidade, o nosso sim cristão, o nosso sim de fidelidade a Deus, mais doloroso sim. Na cruz, no sofrimento, na perseguição, do cansaço, do desânimo, ao seguir associado ao pé da cruz, ela não entendia porque meu filho foi crucificado injustamente, mas ela sabia que naquele momento era o de Deus para a humanidade. Olhando para Nossa Senhora, quando eu vejo no tempo já criança, por quê? Felizes. Olha as crianças. Felizes os olhos que veem o que vós veem. 2025 anos de história da salvação. Deus te deu a nossa fé. Deus colocou os pés no mundo. Em Jesus. Hoje eu vos digo que muitos profetas que quiseram ver o que está dizendo e não puderam ver. Quiseram ouvir e o que está ouvindo e não puderam. Felizes somos. Graças a Deus. E vivemos no pensamento. Graças a Deus. Felizes, bem-aventurados somos. Não. Eu tenho que ouvir uma palavra. Passar a graça por isso. E deixar as coisas ruins da vida, e vou grupando a nossa alma, só trabalho, já dizia São Paulo. O pecado só atrapalha a nossa chegada. Então, peçamos a Jesus a Eucaristia, vocês, nesse momento titular, da alegria, de inspiração. Eu espero que algo de vocês seja igual a Nossa Senhora. A minha alma agradece ao Senhor. Me exulta com o Espírito de Deus que eu sou. Isso é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Santo também eu lembrei uma liturgia diária e diga que nós posso ficar. Irmãos e irmãs, nesse tempo de advento, uma vez de misericórdia, apresentamos as nossas orações rezando. Senhor, atender a nossa prece. Pelas instituições da Igreja, que socorrem as pessoas em situação